então a fazer essa almofada térmica e depois a Eunice Mansi vai explicar como a gente aquece. Bem interessante, eu adorei a ideia, bem diferente, né? A almofadinha pode ser quadrada, triangular, pode ser no formato que você quiser. A ideia pode ser até um saquinho que você coloca dentro o arroz, eu uso arroz, e aqueço no micro-ondas. Aí é importante colocar no micro-ondas com um copo de água, porque eu já queimei muito micro-ondas e já pus fogo em muito pano. Nossa, então você coloca ela pronta dentro do micro-ondas com um copo de água do lado? Com um copo de água do lado e coloco por 1 minuto e meio, no máximo. Ela vai sair super quentinha, você pode aquecer seu pé, você pode colocar no bebê, aí no bebê você controla a temperatura, né? Pra cólica, você pode colocar com o seu pet que tem frio no inverno, que não dorme com você, dorme sozinho, aquece bastante o pet. Então... O arroz que está aqui dentro tem algum preparo? Não, ou é arroz normal? Não, peguei lá no pacote e coloquei. Colocou. O que a gente fez aqui foi, eu peguei uma manta térmica, uma R2, no formato de um octógono, que é o formato básico da tartaruga, né? Você poderia fazer só isso aqui, colocar um octógono e já colocar um tecido aqui outro, costurar, desvirar, fazer o saquinho e colocar o arroz, que já ia funcionar. Mas aí, como a gente é do patchwork, né? Pega um tecidinho, corta, dá o formato que você quiser no tecido, não precisa ser nada muito certo, tá? Cortei aqui, venho pro centro, passo minha primeira costura para segurar. Segurei esse lado para ela não se mover, vou tirar. Agora eu vou pegar qualquer tecidinho que você tenha lá, qualquer restinho, coloca aqui em cima, volto lá e costuro de novo. Sigo o mesmo alinhamento que eu fiz a primeira vez. Terminou de costurar, você retira. E daí você vai virar e vai procurar alinhar ao máximo esse tecido com o outro que você já tem. Então, esse alinhamento aqui, eu passei um pouquinho os pontinhos, mas não tem problema. Eu vou acertar agora com um outro tecido que eu coloco aqui em cima, olha. O importante é não enxergar a manta. Manta R2, aqui, né? E você vai costurando e vai formando, vai cobrindo a sua manta até ficar com ela todinha. Esse jabuti, ele vai ter um molde dele ou medidas? Tem molde para deixar para ela essa perfeita? Tem, mas o molde é isso aqui, olha. Não tem muito segredo, não. É um octógono que eu já cobri ele todinho com tecido, olha. Pra gente ganhar tempo. Que graça que ficou, ó. Fui colocando, coloquei o primeiro tecidinho, o segundo e fui cobrindo assim de qualquer jeito. No formato que tiver triângulo, quadrado, retângulo, para preencher. Ele vai formar um octógono, você vai recortar nesse formato. A nossa cabeça e as patinhas, opa, a cabecinha dela vem do lado de cá. Ó, as patinhas, tá? E a cabecinha é o mesmo molde, que é esse aqui. Vou deixar com as meninas aí para vocês verem como é. Então, eu tenho as patinhas e tenho a cabecinha, tá? E tenho o rabinho. O único diferente é o rabinho, que é menorzinho. Então, eu peguei 2 tecidos, coloquei direito com direito e coloquei sobre a manta. Aqui eu tô usando uma R1. E você vem pra máquina, do jeitinho que tá aqui mesmo, você vai fazer em casa. E vai costurar onde você fez a marcação, mas não costura a abertura. A abertura, porque você vai desvirar. Quem faz boneca, ó, dá retrocesso. Quem faz boneca faz isso aqui brincando, né? Agora, quem não faz, olha, diminui o pontinho da máquina para fazer curva, tá? Ou vai mais devagar ali. Retrocesso no início e no final. Faz isso em todas as peças, tá? Fiz isso em todas as peças, eu vou cortar. Vou tirar uma só aqui, que você só vai repetir o passo. Cortei bem fininho, deixei uma margem bem estreitinha. Se você deixar uma margem larga, você tem que dar piques. Então, eu tenho medo de cortar a costura, já cortei fininho, tá? Porque o pique é rei de cortar linha. Desvira isso aqui, tá? Desvirei, ajeita. Você já vai ter as perninhas e vai ter os bracinhos, tá? Se você quisesse fazer disso aqui a cabecinha, é só você preencher aqui com um plumante sintético, como eu fiz aqui. Ó, preenchi com plumante. Plumante sintético, né?
tá? Preenchi com plumante e eu já vou ter aqui a cabecinha Agora, dela. nas patinhas não tem nada dentro? Não. Porque tá maciozinho aqui. É só aqui, olha, a cabeça do jabuti, né? Eu vou sempre, as patinhas, tudo que você quer que fique para fora, você tem que colocar ela viradinha para dentro e passa um zigue-zague que é para ajudar. Então, se eu quero essa posição a cabeça, olha, certo? Eu tenho que virar ele para cá, passo aqui um zigue-zague, então a nossa máquina faz um zigue-zague bem legal. Zigue-zague é o C, vou virar aqui, ó. Pronto, prendi. Assim eu evito o alfinete, que eu sou... Quem me conhece sabe que eu fujo de alfinete. Então eu tenho aqui as 4 patinhas, a cabeça e o rabinho. A cabeça depois eu só fiz um xizinho aqui com uma linha de bordar, que é para fazer o olhinho. A intenção é não dar volume mesmo nisso aqui, para a gente poder usar essa almofadinha com tranquilidade na cama, não atrapalhar para o petzinho ou para o bebê. Então, olha, virei tudo para dentro, vou colocar isso aqui e vou fazer uma costura volta toda. E quando eu desvirar, já vai estar praticamente pronto, tá? Que tranquilo, não, de fazer? É muito fácil de fazer. A abertura fica onde não tem a patinha, onde não tem nada, né? Então, um dos lados é onde você começa. Vou começar aqui. Vou ajeitando isso lá dentro. Parei. Então, se você quiser fazer, por exemplo, formato de solzinho, se você quiser fazer a cabeça de um ursinho, se você quiser fazer um triângulo, se você quiser fazer um quadrado, parte do mesmo princípio. Onde tem a manta, o calor vai segurar, porque a manta, ela é, de certa forma, um isolante térmico, então ela vai reter o calor ali dentro. E onde é só o tecido, o calor vai passar, ele vai irradiar. Então, dessa forma, você vai ter um tempo um pouquinho maior no calor. A manta R2 que você está usando no corpo, ela é melhor, ela tem essa parte térmica em relação à R1? Por ser um pouquinho mais grossa. Entendi. Tá. Porque ela é quanto mais aerado for o seu material, mais ele retém, ele não conduz o calor. Porque o calor, ele se transfere por contato, ou com o ar, ou com a pele, ou com o que tiver, com um outro material. Então, quando é aerado, a área de contato é pequena. E você consegue reter mais tempo. Prontinho, agora é só desvirar. Ó, rebati e vamos lá. Nossa, gasta pouco, né, Eunice? Gasta muito pouquinho. Agora aqui, por essa abertura, você coloca o arroz, que para esse tamanho aqui, é meio copo de arroz, no máximo um copo. Tá? Quanto vende um desse? Olha, eu acho que se você colocar uns R$25, você vende muito bem. Excelente preço. Né, Val? E não se gasta quase nada, olha aqui, que rapidinho. Olha que amarelo com Eunice, amarelo. rápida, olha, né? olha. Que Aqui bonitinha. ela fez, ó, vermelhinho, vamos mostrar, ó, ela fez 2 diferentes. Isso que é o artesanato. As professoras, elas chegam aqui, ai que lindo que tá na tela, Eunice, olha isso. E por mais que tenha de fazer uma peça igual, humanamente impossível, Não né? faz, é. Aqui você fez de uma cor, aqui do outro, outros retalhos, outro tudo, não é não? Gente, dá para fazer em casa, adorei. Aí eu perguntei assim, Eunice, eu tô curiosa, né? Por que que você... Porque ela disse o seguinte, então para deixar aquecidinho, 1 minuto e meio no micro-ondas com um copo de água. Eu falei, por que o copo de água? É, porque eu já queimei muitos micro-ondas e já queimei muito tecido dentro usando Mas micro-ondas. você queimou o micro-ondas aquecendo o quê? Então, tem um saquinho do Patchwork que você cozinha batata. Então, eu não sei se eu não soube fazer, porque a gente faz e testa antes de ensinar e verifica se funciona ou não, né? Faz parte do nosso negócio. E o saquinho pegou fogo. Então, eu falei, poxa, mas por que pegou fogo se de ninguém pega, né? Depois eu fui descobrir que o meu tecido era mais fino, tinha uma série de razões. E eu seco camiseta no micro-ondas, eu seco pano de prato, mas tudo com muito cuidado. Então, eu aprendi que quando você coloca o copo com água, você consegue deixar um pouquinho mais de tempo antes de pegar fogo. Por isso que criança não deve brincar com micro-ondas. Sim. Ele é tão perigoso quanto fogão. Então eu vejo que o fogo veio muito do tecido que você estava aquecendo, né? Então, É isso. lembrando que vai aquecer no micro-ondas, não pode ter nada de metal. Então, se você for enfeitar a sua almofadinha, nada de metal. Nada que o micro-ondas seja não pode contraindicado. colocar, entendi. Mas funciona, Sensacional. gente, que é uma beleza. Nesse inverno eu usei, coloquei pro cachorrinho. Você colocou no seu au-au? Coloquei. Quanto tempo dura o calor aqui dentro? Meia hora. Meia hora? Meia hora.
Meia hora? Os meus pés geladinhos. Eu dormia antes de perder o calor. E onde você punha no seu pet? Ah, no meu pet, É. eu coloquei pertinho do corpo dele, assim. meu perto Deus. da patinha. Ele adorou. Amou. Cobri, ficou quentinho, dormiu a noite inteira. Gente, olha aqui, ó. Olha como o nosso cenário ficou ainda mais rico. Que trabalho lindo. Agora, para finalizar a nossa almofadinha, ficou faltando só um detalhe bem básico, né? É, fechar com costurinhas de mão. Se tiver alguma dificuldade, a gente vai mostrar aqui como eu faço. Então, olha, eu entro com a linha, né? E eu saio, vou entrar na parte de cima, que eu vou fechar, na mesma direção do meu pontinho. E saio com a minha agulha mais para frente. Então, é sempre na mesma direção. A nossa máquina não costura assim, então eu vou fazer o mesmo movimento com a mão. Estou ali, eu vou entrar aqui, nessa direção. E saio um pouquinho mais para frente. Entrei ali, saio um pouquinho mais para frente. Quando eu puxo, ele desaparece. Olha como ele some aqui. Então, olha, puxou, esse nozinho vai desaparecer. Então, sempre na direção que você saiu. E anda um pouquinho, sai lá. E assim vai, olha. Você vai fechando a pecinha. Uhum. Fecha direitinho, porque o arroz tem alguns grãozinhos que são pequenininhos, né? Olha, fica bem escondidinho o seu ponto, olha lá. Perfeito. Tá? Eunice Mansi. Acho que é só. Sensacional. Adorei. Muito bom. Tomara que você volte logo, né? Fazia tempo, né? Fazia.